Eu queria Eu começar a agradeço. reunião pedindo, então, para a nossa acadêmica Márcia Telle Coelho que leia a oração da paz. Boa tarde a todos. Boa Oração tarde. de São Francisco. Senhor, Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa Boa tarde a tarde. todos. Boa tarde. fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Muito obrigado, Márcia, pela sua intervenção. E como nós fazemos de rotina, eu vou tentar aqui compartilhar uma tela para nós apresentarmos a nossa reflexão, que é o nosso minuto acadêmico. Como vocês sabem, não está aparecendo, né? Ah, está aqui atrás. Está aparecendo, Madre Teresa. Não, para mim não está aparecendo. Bom, como vocês sabem, na liturgia católica, em novembro, nós comemoramos o Dia dos Finados, que é antecedido pelo Dia dos Santos. Então, eu trouxe aqui um pensamento de uma das santas contemporâneas, que foi a Madre Teresa de Calcutá, que impressionou o mundo nos anos em que viveu. E ela tem um pensamento muito oportuno, ela fala sobre as crianças. Acho que o maior presente que podemos dar a toda e qualquer criança é fazê-la sentir-se amada e educada e cuidada, pois ela é o maior presente que Deus dado à família, nação e ao mundo. Eu acho essas palavras são para mim muito oportunas, porque a gente no dia a dia do trabalho, ou mesmo não no trabalho médico, a gente percebe que em algumas situações as crianças não são bênção de Deus, mas às vezes até maldição do demônio, em algumas circunstâncias. E são capazes de serem mortas em função disso. Com essas palavras, eu dou início, então, à nossa reflexão e gostaria já de apresentar o nosso palestrante, o nosso querido acadêmico, José Domingos de Lima Peza. O Peza já é bem uma figura conhecida de todos nós aqui da academia. Ele é natural de Tabatinga e é casado com a Tânia, que também é uma cantora, que nem ele, e tem 3 filhas. Então, o Peza ele tem um reinado com 3 princesas e uma rainha, né? Ele é o súdito da corte. Bom, o Peza se graduou em 65 pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba. E, desde essa época, desde 66, ele exerce atividade como odontólogo e é especializado em próteses. Ele tem atividades jornalísticas, ele é um poeta, como todos sabemos, ele é um romancista também, ele é um cantor lírico, e, por sinal, nós já consignamos em ata da reunião da diretoria, Peza, que antecedeu essa reunião aqui, querendo dar um voto de louvor a você, de gratidão pela sua participação, da esposa, da Tânia, da pianista e daquele cantor aquele tenor que você trouxe para brilhantar a posse dos 2 novos acadêmicos. Inclusive, o Gabriel estava lá, né, foi um dos empossados, e ficamos todos embevecidos, e não somente com a cantoria, mas também eu, particularmente, me senti embevecido com o entusiasmo que você tem de fazer as coisas, pela academia e pelos outros. Muito obrigado. O Peza,
ele... Não, permite o Hélio, permite uma parte de 5 segundos. O que o PESA não imagina, mas deve imaginar, o retorno que eu recebi de convidados meus a respeito dos números musicais. Ele deve se sentir muito... É porque foi tão corrida a coisa, mas se eu tivesse recolhido e mandado para ele como eles ficaram impressionados, inclusive com o brinde que ele manufaturou de uma maneira tão esplêndida, não é? Obrigado. Então, o PESA, ele já presidiu também, durante 3 anos, ou 4, o Movimento Poético Nacional, de 17 a 2020, ele tem vários trabalhos publicados em antologias, mas ele publicou dele próprio um livro de poesia chamado Ladainha para um Anjo. Ele publicou também Poemas ao Entardecer, publicou o romance O Trigal Dourado, que eu tive a chance de ler, e publicou 50 sonetos que eu também tive a chance e a oportunidade de ler. Então, o PESA é um acadêmico muito participativo, né? Ele também ganhou vários prêmios como miniaturista, e ele também, um cargo de honra que ele desempenhou, foi que ele foi o primeiro curador, o primeiro superintendente do Museu de Odontologia de São Paulo. É uma grande deferência à pessoa dele. Então, com essas palavras, eu apresento muito sucintamente o nosso PESA, tentando dar a ele um pouco mais de tempo, para que possa discorrer sobre um tema gigante, grande, né, que ele vai tentar resumir aqui em alguns minutos, séculos da história da ópera. Então, eu peço a todos, uma vez mais, que desliguem o microfone e, ao final da sessão, como de praxe, nós facultaremos a todos perguntas e comentários. PESA, então, por gentileza, a palavra é sua. Ative o seu microfone, PESA, por favor. Ative o microfone. Muito obrigado, doutor Hélio. Eu queria dizer que, para mim, fazer parte de alguma coisa muito maior que eu, como é a Academia Cristã de Letras, é um sentimento incrível, né? E boa tarde, caríssimos confrades, confreiras e visitantes que participam dessa nossa tertúlia. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Parabéns, senhor presidente, doutor Hélio Belhomem, pela maneira como conduz a nossa querida Academia Cristã de Letras. E muito obrigado por esse espaço que me cedeu para a apresentação da minha humilde explanação, que se chama A História da Ópera. Aliás, é um resumo da história da ópera, porque existem cerca de 134 autores de ópera e por volta de 602 óperas. A ópera é um gênero musical, teatral, artístico teatral, que consiste em um drama ou comédia encenados, acompanhados de música, ou seja, uma composição em que se combinam música instrumental e canto com presença ou não de dança. As apresentações são geralmente feitas em teatros de óperas. Tem que pedir para compartilhar a autorização. Doutor Hélio, eu preciso a autorização para... Eu vou... Só um minutinho, por favor. Ok. Eu não sabia, senão eu já teria deixado. Então, pode compartilhar. Então, as apresentações são geralmente feitas em teatros de óperas, acompanhadas por uma orquestra filarmônica ou sinfônica. Essas orquestras são compostas, na maioria, de 80 músicos. E a orquestra sinfônica é mantida por uma entidade governamental. As orquestras filarmônicas são financiadas por empresas privadas, associações ou grupo de pessoas. Os slides são muito rápidos. Então, Não, vocês estão falando antes.
Então, essas orquestras filarmônicas são financiadas por empresas privadas, associações ou grupos de pessoas. A orquestra sinfônica é mantida por uma entidade governamental. Uma orquestra se define por um grupo de músicos profissionais que utilizam instrumentos musicais clássicos diferentes. Instrumentos de corda, violinos, violoncelos, violas, contrabaixos e harpas. Quando eu falo viola, não é aquela viola caipira maravilhosa que a gente vê nos duetos do sertanejo. A viola da orquestra sinfônica ou filarmônica é um violino um pouquinho maior, é um instrumento igualzinho ao violino, só que um pouquinho maior. Instrumentos de madeira, flautas, clarinetes, fagotes, oboés. Instrumentos de metal, trombones, trompas, tubas, trompetes. Instrumentos de percussão, caixas, pratos, pandeiros, tímpanos, bombo, carrilhão. Os cantores e seus personagens são classificados de acordo com seus timbres vocais. Por exemplo, vozes masculinas. Voz de tenor é uma voz masculina aguda. A voz de barítono é uma voz masculina média. A voz de baixo é uma voz masculina grave. Vozes femininas. Voz de soprano é uma voz feminina aguda. Mezzo-soprano é uma voz feminina média. Contralto, voz feminina grave. Cada uma dessas classificações tem subdivisões conforme a intensidade vocal e o timbre de voz. Intensidade vocal indica se a emissão de voz é mais fraca ou mais forte. É o que normalmente chamamos de volume vocal. Assim temos pianíssimo, uma intensidade muito suave. Piano, intensidade menos suave, pois tem o mezzo forte, forte e fortíssimo. Cada trecho da ópera exige um tipo de voz. Algumas diferenças entre o canto lírico e o canto popular. Primeiro, técnica. É diferente do popular. Geralmente, em lugares fechados, não se usam microfones, a não ser em ambientes pequenos ou no tempo de temperatura fria, onde as pessoas usam muitos agasalhos e esses agasalhos absorvem a vibração da voz. Segundo, a voz do canto lírico tem colocação diferente do popular e a projeção da voz é a ressonância nas cavidades paranasais e fossas nasais. Terceiro, dicção. É a boa pronúncia, sem sotaque regional. Por exemplo, uma ópera em italiano, um russo cantando, ele tem que se virar para cantar igualzinho ao italiano. Quarto, no canto popular não existe classificação das vozes. Há apenas o conforto de cada tipo de voz cantar a canção segundo a sua possibilidade. No canto lírico, há maior rigor, ou melhor, um rigor exato entre a orquestra e o cantor lírico. Entre os cantores de ópera famosos, destacaram-se Enrico Caruso, Beniamino Dilli, Giuseppe Di Stefano, Alfredo Kraus, Franco Corelli, José Carreiras, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti e os brasileiros André Ramos, Paulo Fortes e Richard Bauer. Este último fez a apresentação da área Nessun Dorma na posse dos dois últimos acadêmicos. Cantoras: Maria Callas, João Sutherland, Montserrat Caballé, Ana Maria Martinez, Jessie Norma e as brasileiras Bidu Sayão, Nisa Tanque e Norma Crespo. A nossa maior representante foi a Balduína Oliveira Sayão, Bidu Sayão. Foi uma das maiores intérpretes de ópera de todos os tempos.
Ela foi para os Estados Unidos e cantou no Teatro Carnegie Hall, sob a regência do famosíssimo maestro Arturo Toscanini. Dotada de uma voz fenomenal e de beleza rara, a Bidu Sayão deixou os americanos babando. Na confecção de uma ópera, existe o compositor da parte musical e o libretista, que é quem faz a letra. A abertura de uma ópera é geralmente uma protofonia, e sua execução sugere que a ópera poderá ser um drama ou uma comédia. Essa protofonia é executada pela orquestra, localizada no fosso, na parte anterior e mais baixa do palco, geralmente com as cortinas do palco fechadas. Uma protofonia considerada obra-prima é a da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. A ópera é tida como uma das expressões artísticas mais completas. A ópera surgiu na última metade do século XVI, em Florença, por influência de um grupo de intelectuais e compositores, entre eles o músico Vincenzo Galilei, pai do astrônomo. Esse grupo era chamado de Camerata Florentina. A ópera foi precedida por diversas formas religiosas que uniam música e teatro. É importante lembrar que desde meados do século XVII, a ópera, mais que um gênero musical, era uma das atividades sociais e culturais mais importantes do Ocidente, em torno da qual gerava uma engrenagem e uma economia altamente lucrativas. A ópera Daphne, de Jacopo Peri, é talvez a primeira ópera que se tem notícia. O desenvolvimento das estruturas musicais, anteriormente, no século XVI, pelos mestres flamengos e venezianos, serviu de suporte para o que, no Barroco, surgisse uma nova forma musical, que é a ópera. O Barroco é um estilo artístico que floresceu entre o final do século XVI e meados do século XVIII, inicialmente na Itália. Principais características do Barroco: arte rebuscada e valorização do detalhe. Ópera italiana. Na Itália, 3 cidades deram importantes contribuições para o desenvolvimento da ópera. A primeira foi Roma, que aperfeiçoou os coros. A segunda foi Nápoles, que aperfeiçoou o bel canto, ou seja, a arte de cantar, principalmente o canto solo. E a última, Veneza, valorizou a música instrumental. A escola mais importante inicialmente foi a de Veneza, onde surgiu o primeiro gênio da ópera, Claudio Giovanni Antonio Monteverdi. Ele realizou progressos na arte musical e contribuiu com o crescimento do drama lírico. Em Nápoles surgiu Giovanni Battista Pergolesi, que escreveu a ópera La Serva Padrona. A ópera buffa, conhecida também como comédia per música, refere-se à versão italiana da ópera cômica. Il Barbiere di Sevilla, de Gioacchino Antonio Rossini, é um exemplo de ópera buffa. O bel canto baseava-se numa expressão local, mantendo-se uma linha impecável. O estilo bel canto contém alguns personagens mais complexos do repertório operístico, como Norma, de Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, e Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, Domenico Gaetano Maria Donizetti. Muitas óperas, desde então, haviam sido abandonadas, só vindo a serem resgatadas entre os anos 1950 e 1980, por cantores e cantoras famosas como Beniamino Gili, Mário Del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli
José Carreiras, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo. E as cantoras Maria Callas, o nome dela era Maria Quiquília Sofia Calogero, Jean Sutherland, Montserrat Caballé, o nome dela era Maria de Montserrat Viviana Concepção Caballé. Ópera francesa. A ópera francesa foi influenciada pelo bel canto de Bellini e outros compositores italianos. Teve seu auge entre os anos 1770 e 1880. E uma de suas representantes foi a ópera Carmen, de Georges Bizet, e também a ópera dele também, Le Pêcheur de Perles, Os Pescadores de Perles. A grande ópera francesa caracterizava-se por ter decorações luxuosas e elaboradas, um grande coro e grande orquestra com um número elevado de personagens. A ópera Carmen baseia-se no romance de Prosper Mérimée. É uma ópera cômica de final trágico. Ópera alemã. Inspirada predominantemente na ópera italiana, desenvolveu-se desde meados do século XVII uma tradição operística nos territórios de língua alemã. Os teatros eram pontos de encontro das classes sociais mais abastadas. Os príncipes e as casas reais exerceram um papel importante nesse processo, financiando a construção de teatros e os seus artistas. Em 1657, Munique inaugurou seu primeiro teatro. Com a obra de Wolfgang Amadeus Mozart, iniciou-se a partir de 1780 um longo desenvolvimento alemão que duraria até o fim do século XIX. Mozart estabeleceu em As Bodas de Fígaro, sobretudo com Don Giovanni, seu estilo peculiar que aproximava a ópera séria da ópera cômica. A Flauta Mágica de Mozart termina em final feliz sem ser necessariamente cômico. A ópera romântica alemã teve como representante Franz Schubert, mas por causa dos libretos de má qualidade foram quase esquecidas. Uma inovação na ópera alemã aconteceu com Richard Wagner. A ideia era que orquestra e cantores deviam ter o mesmo peso para a composição. Em Tristão e Isolda, ele transfere o drama interno dos protagonistas para a música. As óperas de Wagner exigem muito dos cantores, que passam a sofrer desgaste intenso nas cordas vocais. Após Wagner, o mais importante compositor da ópera alemã foi Richard Strauss. Suas óperas Salomé e Electra são classificadas como expressionistas. Ópera brasileira. O Brasil teve vários compositores de óperas. Heitor Villa-Lobos compôs algumas óperas, entre elas Isate, que era uma dançarina de cabaré. É uma ópera de desfecho trágico que culmina com a morte de Isate, ferida por engano com um tiro. Villa-Lobos compôs ainda outras óperas: Jesus, Zoé, Irma e A Menina das Nuvens. Quem tiver alguma forma de anotar alguma coisa aí, vale a pena entrar no Google e escutar a Baquianas Brasileiras número 5 de Villa-Lobos com a soprano porto-riquenha Ana Maria Martinez. É uma das mais sublimes contemplações do canto lírico. Mozart Camargo Guarnieri, autor de Pedro Malazarte, que é uma ópera em um ato com o libreto de Mário de Andrade. Sua estreia foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em maio de 1952.
Francisco Mignoni, autor da ópera O Contratador de Diamantes. É uma ópera em 3 atos, estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em setembro de 1924. O mais importante compositor de óperas brasileiro foi, sem dúvida, Antônio Carlos Gomes, nascido em Campinas e falecido em Belém do Pará. Carlos Gomes frequentemente usava temática tipicamente brasileira, embora tenha estreado óperas na Itália, com textos em italiano, como as óperas O Guarani e Lo Schiavo, sendo um nome bastante reconhecido em seu tempo, tanto no Brasil como no exterior. Também estreou algumas óperas no Rio de Janeiro, com textos em português. Carlos Gomes foi um dos 25 filhos de Manuel José Gomes, diretor da Banda da Cidade. Em 1860, fundou a Ópera Nacional, onde dirigiu a orquestra e fez representar suas primeiras óperas, A Noite do Castelo e Joana de Flandres, cujo sucesso valeu-lhe uma bolsa de estudo para a Itália. Em 1863, foi morar na Itália e obteve o diploma do Conservatório de Milão. Estreou em março de 1870, no Teatro alla Scala de Milão, a ópera Il Guarani, libreto de Antonio Scalvini e Carlo Dormeville, com base no romance de José de Alencar. Essa ópera teve enorme repercussão e foi apresentada em teatros importantes em todo o mundo e chegou a impressionar o grande Giuseppe Verdi. Il Guarani é uma ópera em 4 atos e sua protofonia é considerada a obra-prima do mundo operístico. Outras óperas de Carlos Gomes: A Noite do Castelo, Joana de Flandres, Fosca, Lo Schiavo, Condor, Colombo. A ópera Lo Schiavo foi composta em homenagem à princesa Isabel. Fato interessante. Certa vez, Carlos Gomes encontrou-se com Giuseppe Verdi na escadaria do Conservatório de Milão. Dirigindo-se a Verdi para perguntar alguma coisa, chamou-o de senhor maestro. Verdi o interrompeu dizendo: quem fez uma ópera como Il Guarani não necessita chamar alguém de maestro. Algum tempo depois, eles se encontraram, já no entardecer da carreira de Verdi, e se dirigiu a Carlos Gomes dizendo: onde eu termino, você começa. Ópera francesa. Interessante é que, devido a um músico florentino, Jean-Baptiste Lully, devemos o nascimento de uma ópera tipicamente francesa. Entre os compositores franceses destacam-se Georges Bizet e Maurice Ravel. Sem dúvida, Georges Bizet foi o maior compositor francês, com as óperas Le Pêcheur de Perles, Os Pescadores de Pérolas e Carmen. A ópera Le Pêcheur de Perles, com o libreto de Carré e Cormon, estreou no Teatro Lírico, Paris, em 30 de setembro de 1863. Essa ópera não é comum ser encenada, apesar de maravilhosa, pelo fato de existir nela uma área chamada Je crois entendre encore, difícil de ser cantada, pois ela deverá ser entoada com voz pequena, com muito brilho, quase um sussurro. Voz essa chamada pelos professores italianos de voce finta. Não é falsete, diferente. Não é comum encontrar um tenor que tenha essa variação de voz. Não é um tipo de voz que possa ser trabalhada ou adquirida. Ou o tenor tem ou não tem essa variação de voz. Em um grande agradecimento à natureza, eu tenho essa variação de voz. O grande tenor Beniamino Gili, além de sua voz lírica, possui essa variação. Essa área é cantada quando um caçador de nome Nadir, por acaso, descobre o santuário da sacerdotisa dos pescadores de pérolas, escondida nas montanhas.
era proibida aos habitantes da Vila dos Pescadores aproximarem-se desse lugar e da sacerdotisa. Entretanto, quando o caçador, escondido entre as folhagens, consegue contemplar a sacerdotisa no alto do penhasco, entoando seu canto no ritual de entardecer e se desnudando, que fazia parte do ritual, ele canta essa área que é para ele mesmo, que é quase um sussurro, que é considerado uma espécie de transportamento hipnótico, delicado e sedutor, musicalmente transcendente e, ao mesmo tempo, irresistível. Essa área é considerada também uma das contemplações mais sublimes do canto lírico. A ópera Carmen, com o libreto de Eliakim Halevi, se baseia no romance de Prosper Mérimée. Sua estreia foi na Ópera Cômica de Paris, 3 de março de 1875. É uma ópera em 3 atos de história, final trágicos. Voltemos à ópera italiana. A ópera italiana sempre desempenhou um papel importante na história do mundo operístico até os dias atuais. Giacomo Puccini foi um dos compositores italianos mais renomados. Suas óperas estão entre as mais interpretadas atualmente, entre elas, algumas delas, né? Que vou citar aqui: La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, Turandot. Puccini nasceu em 22 de dezembro de 1858 em Lucca, na Itália. Também outra ópera famosa de Puccini é a Gianni Schicchi, com libreto de Sforzano, que estreou no Metropolitan Opera House de Nova York em 14 de dezembro de 1918. Nessa ópera está a famosa área O mio bambino caro, uma das preferidas da grande Maria Callas. Esse O mio bambino caro, acho que vocês tiveram a oportunidade de apreciar na nossa posse, no auditório da Universidade de São Camilo, quando a minha esposa Tânia cantou essa área dessa ópera, O Mio Bambino Caro. A gente está passando alguma coisa aqui, deve ter um pequeno erro. A ópera não é a ópera O Mio Bambino Caro, é a ópera Gianni Schicchi com a área O Mio Bambino Caro. Na ópera Turandot está a famosa área Nessun Dorma, que vocês tiveram o prazer de apreciar na voz do cantor Richard Bauer, na posse dos 2 acadêmicos na Associação Paulista de Medicina. Giuseppe Fortunino Verdi, mais conhecido por Verdi, foi um compositor italiano de óperas estilo romântico. Nasceu em 10 de outubro de 1813, em Roncoli, na Itália. Ainda jovem, tentou ingressar no Conservatório de Milão, mas foi reprovado. Hoje, o Conservatório de Milão leva o seu nome. Em 1836, Verdi se casou com Margherita Baresi, mas a felicidade do casamento, em breve, se transformaria em incomensurável dor. Inicialmente pela morte dos filhos e, em meados de 1840, pela morte da esposa. Foi nesse ambiente de dor e perdas que nascia, então, um dos maiores nomes da ópera mundial. No período entre 1843 e 1853, Verdi compôs e estreou nada menos que 14 óperas. Algumas das óperas mais importantes: Nabucco, Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata e Aida. Verdi procurou abordar em suas óperas os dramas humanos a partir de obras literárias famosas da época, tais como Le Roi s'amuse, o Rei se diverte, de Victor Hugo, que serviu de base para sua ópera Rigoletto, e A Dama das Camélias, de Alexandre de Dumas Filho, serviu de base para a ópera La Traviata.
Nabucco é uma ópera em 4 atos, um libreto de Temístocles Solera, escrito em 1842. A ópera conta a história do rei Nabucodonosor II, da Babilônia, que teria aprisionado o povo judeu, levando-o para a Babilônia. Na verdade, essa ópera era uma menção à dominação da Itália pelo Império Austro-Húngaro. No fim do segundo ato, o que chama atenção é a área Vá Pensiero, cantada pelo coral, e que indicava o lamento do povo judeu escravo na praia, contemplando a pátria distante. Na verdade, era para anunciar a indignação do povo italiano contra os dominadores. Essa ópera Nabucco teve papel importante no sentimento pátrio, que ajudou a levar a Itália à independência e proporcionou a Verdi uma cadeira no parlamento italiano. Uma das óperas mais importantes de Verdi era a Traviata, com o libreto de Francesco Maria Piave. Sua estreia foi no Teatro La Fenice, em Veneza, 6 de março de 1853. É baseada no romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho. A história é baseada no romance real, intenso e conturbado, vivido por Alexandre Dumas Filho com a cortesã Marie de Plessis, nascida Rose Alphonsine de Plessis, que serviu de inspiração para a personagem Marguerite Gautier de seu romance A Dama das Camélias. Marie de Plessis era uma cortesã de beleza lotada para os padrões da época, que encantou Alexandre Dumas Filho e com ele viveu uma paixão intensa que acabou em separação. Marie de Plessis faleceu jovem, vítima de tuberculose, e foi sepultada no cemitério Père-Lachaise, em Paris. Nesse cemitério Père-Lachaise estão sepultados inúmeros expoentes da música, da poesia, da literatura. Várias óperas de Verdi se baseavam em obras famosas de escritores consagrados. Verdi teria ido a Paris assistir à representação teatral da obra de Victor Hugo, Le Roi Samissi, quer dizer, o Rei se diverte. Logo em seguida, baseado nessa obra, Verdi compôs a ópera Rigoletto. Victor Hugo o processou por apropriação indevida. Entretanto, os discípulos de Victor Hugo que assistiram à ópera pediram que ele fosse assisti-la. Depois de muito relutar, Victor Hugo assistiu ao Rigoletto e no dia seguinte retirou a queixa contra Verdi. Aconteceu que os dois se encontraram num jantar e Victor Hugo se dirigiu a Verdi dizendo: Maestro, o senhor deu vida à minha obra. Verdi então respondeu: Quem deu vida à sua obra foi o senhor mesmo. Eu dei à sua obra a imortalidade. Essa foi a minha humilde explanação e eu agradeço a atenção de todos. Muito bom, Pesa. Parabéns. Parabéns pela sua brilhante apresentação. Obrigado. Eu só vou pedir agora isso, descompartilhar a tela. Eu queria te agradecer porque você foi sucinto, você enriqueceu a sua fala com muitos slides e projeção que permitiu que a gente voasse no tempo, né? No tempo passado. E, como nós fazemos sempre, nós vamos dar a palavra aos presentes, para aqueles que querem fazer comentários ou perguntas, e eu pediria que aqueles que quisessem, por gentileza, ou botasse a mãozinha na tela, ou levantasse a mão bem na frente da câmera. Começamos, então, pelo Carlos Haddad, quem mais? Na sequência. A Márcia. Alguém mais? Ah, de Bonetti. A Naveira, Raquel Naveira. Depois nós vamos para uma segunda fase aí. Então, vamos, como sempre, ser objetivos e para que mais pessoas possam
se apresentar. Então, Carlos, por gentileza, habilite o microfone. Já habilitou? Com você. Obrigado. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu fiquei inebriado, eu fiquei maravilhado com essa explanação. Ela foi incisa, concisa, mas uma precisão absoluta, né? Nós ficamos conhecendo muita coisa que ficava assim naquela dúvida. Eu gosto muito de música, especialmente de ópera, né? E eu pergunto ao Dr. Pesa, não é do seu tempo, porque eu sou novinho, né? Mas no meu tempo eu assisti óperas no Municipal, no Teatro Municipal de São Paulo, porque um colega meu era sobrinho do médico Dr. Lomônaco, que era o médico do Municipal. E nós ganhamos aquela famosa permanente. E nós assistimos grandes obras, né? E todas essas óperas eram italianas e vinham da Itália, inclusive com o próprio cenário. A orquestra, o maestro, era uma coisa incrível, né? O senhor chegou a assistir alguma ópera aqui no Municipal com esse aparato todo? E lógico que hoje as coisas mudaram, né? E eu faço essa pergunta para o senhor. Eu assisti muitas óperas no Teatro Municipal, e óperas com cantores famosos, Giuseppe Di Stefano, Norma Crespo, Andréa Ramos, e às vezes o Teatro Municipal ele lançou mão de cenários, não é? Cenários e também toda a parte de praticáveis, era tudo que faz parte do cenário. Uma vez na La Traviata, que eu assisti, foi o Teatro Municipal importou do Colón de Buenos Aires, do Teatro do Chile também, e foi feito toda uma encenação do palco com hidráulicos, sistema hidráulico. Então, a gente via mudar uma cena para outra, assim, com aquela movimentação maravilhosa, assim, e aquilo é uma riqueza para a ópera, não é? E eu assisti várias apresentações desse tipo. Tem óperas mais simples também, às vezes conforme, sei lá, conforme o governo pode pagar mais ou menos para fazer uma ópera dessa, que fica muito cara, né? É verdade. Muito obrigado. Eu agradeço. E é pena que não há muito incentivo à cultura como deveria. Não é? Obrigado. Márcia, por favor, Marcetelli. Parabéns, Pesa, pela excelente explanação. E eu quero pedir permissão para ler o poema, a letra do Vapensiero, que eu acho muito bonito. Linda, 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 linda. Que eu consegui a tradução, existem várias, né? Mas essa é muito tradicional mesmo. Vá pensamento sobre asas douradas, vá e pousa sobre as encostas e as colinas, onde perfumam tépitos e macios os ares doces do solo natal. Saúda as margens do Jordão e as torres aterradas de Sião. Ó minha pátria, tão bela e perdida, ó lembrança tão cara e fatal, harpa de ouro de fatídicos profetas, por que estás muda nos salgueiros? Reacende as memórias do peito, fale conosco do tempo que passou. Semelhante ao destino de Sólima, traga-nos um som de rude lamento, que o Senhor te inspire um alento e transforme o sofrimento em virtude. Preencha o sofrer com virtude, o sofrer com virtude. Então, essa letra é muito bonita, porque às vezes a gente pensa que a ópera, as letras são só simplesmente diálogos, e muitas vezes são poesias puras. Parabéns, Pesa. E gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa área do Vapensiero. Essa área Vapensiero, ela está no final do segundo ato
ópera Nabucco. Essa ópera o Verdi fez de propósito para... A Itália estava numa sequência para conseguir a independência do Império Austro-Húngaro. E o Verdi fez essa ópera Nabucco e para mostrar a indignação do povo italiano contra essa dominação. Ele utilizou de uma forma velada, não é? O rei Nabucodonosor II da Babilônia aprisionando o povo judeu e levando para a Babilônia. Então, tanto é que essa área é cantada por um coral, e um coral de judeus, não é? Que estão na praia, e então com saudade da pátria distante. Ela começa, va pensiero sull'ale dorate, quer dizer, vai pensamento nas asas douradas, né? É muito bonito esse va pensiero. E a gente, no Movimento Poético Nacional, depois, no fim de cada sarau, cada sarau lá na Rua dos Bolgaris, que é a sede do Movimento Poético Nacional, nós juntamos os cantores lá, toda vez a gente canta essa área va pensiero. Canta um trechinho, Peza, por favor, um trechinho, por gentileza. Eu tô com a voz na tipóia, doutora Flores, que eu estava com tosse até agora, não sei como eu consegui fazer essa... Mas eu prometo que a gente vai cantar numa oportunidade, viu? Desculpa, eu estou com a voz que eu não... Estou fazendo esforço para falar, viu? Obrigado, Márcia, Peza. De Bonetti, por favor. Eu quero deixar registrado os meus parabéns ao Peza pela brilhante explicação sobre as óperas. E eu tenho uma pergunta para ele, eu quero saber qual é a sua ópera preferida. A minha ópera preferida? Vou falar duas coisas. Posso falar duas coisas? Pode, deve. Minha ópera preferida é La Traviata. E agora, a área preferida... tem muitas, viu? Tem o Brindisi, da Traviata, que eu canto sempre em dueto com a minha mulher. E também a minha preferida mesmo é a área Je crois entendre encore, da ópera Os Pescadores de Pérolas. E, aliás, eu também canto essa área. Parabéns, muito obrigada pela palestra. Obrigado. Obrigado. Raquel Naveira, por favor. Habilite o microfone. Boa tarde a todos. Foi lindo, Peza, fazermos esse passeio pelas óperas. E, assim, eu me lembrei pelos rios da Babilônia, não tenho agora qual que é a referência bíblica, mas nos rios da Babilônia nós sentamos e choramos e cantamos com as harpas penduradas nos salgueiros. É lindíssimo mesmo. E o professor Haddad, ele nos falou do Teatro Municipal, de lembranças que nós temos de assistir a óperas lá. Eu me lembrei de Xerxes, de Handel, que eu assisti no Teatro Municipal. E a minha pergunta é, qual é o destino da ópera hoje, no Brasil e no mundo? Como que você está vendo esse destino? É claro que a pandemia ela marcou assim, uma espécie de antes e depois, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, a ópera ela teve o auge no século XIX. Óperas grandes como La Traviata, Nabucco, e ali influenciava tanto a vida das pessoas, principalmente a burguesia, que até
para assistir uma ópera, as pessoas colocavam black tie. Isso é impossível acontecer hoje, mas eu acho que a ópera tem o seu lugar sagrado e que ninguém consegue apagar. E cada vez que uma pessoa se propõe a assistir uma ópera, bem montada, claro, e ela nunca mais esquece daquilo. Ela esquece de algum programa de televisão, aí de verdade. umas músicas com esse declínio que está acontecendo na música popular brasileira. Mas na ópera, não. Ela lembra para o resto da vida. E eu acho que a ópera vai ser sempre uma proposta para quem quiser assistir alguma coisa muito boa. Aliás, o gênero artístico é o maior dos gêneros artísticos musicais, é a ópera, não é? Mas, assim, tem grupos que estudam ópera, que planejam executar. Como está o cenário assim, artístico? O cenário artístico está um caos, né, doutora? Porque ao declínio da música, a gente ouve as letras, por exemplo, e está um declínio muito grande, mas quando eu acho que ninguém vai conseguir apagar a ópera. Isso daí tudo vai passar e a ópera não passa, né? A senhora vê uma música lírica, só sem ser a parte da ópera, de Tommaso Albinoni, o Adágio, aquele que nós tivemos o prazer de cantar ele na posse dos dois últimos acadêmicos, não é? Aquilo lá ninguém consegue apagar. É uma coisa que transcende, não é? Então, uma hora a pessoa, eu acho que a pessoa vai enjoar desse declínio aqui, vai querer coisas melhores, né? Então, eu acho que a ópera ela sempre vai ter um lugar guardado para quem quiser procurar alguma coisa de sublime, né? Muito obrigada, Pés. Obrigado, Pesa. Obrigado, Raquel. Raquel, você tirou as minhas perguntas, Raquel. Obrigado também por você ter antecipado o que eu ia perguntar, se a ópera já tinha terminado, assim, se haveria perspectivas futuras para a ópera, né? Ou se haveriam compositores contemporâneos da ópera, né? Eu queria fazer essa pergunta para o Pesa. Você citou sempre o passado aí, mas existem compositores hoje em dia que fazem ópera, né? Gostaria de complementar essa pergunta, a da Raquel aí. Não existe mais. O que a ópera oferece é toda essa documentação do passado que já é suficiente, porque a hora a gente vai assistir uma ópera, a gente fica babando, né? E outra coisa que contribui também para pessoas não procurarem uma ópera como é que a gente vai no Teatro Municipal? Na saída do Teatro Municipal, é um lugar perigoso, para chegar lá também né? A não ser que seja na Sala São Paulo, onde o estacionamento já é lá dentro, né? Então, se bem que na Sala São Paulo, geralmente não se faz obras, faz só a apresentação da orquestra sinfônica, né? Eles não têm assim, acomodações de bastidores para abrigar os artistas, né? Mas eu acho que a ópera, a gente podendo pegar uma ópera na televisão, procura que ache coisas maravilhosas, tanto de música instrumental, que é ali ao bel canto também, são vozes maravilhosas, né? E que hoje existem vozes, hoje existem uma quantidade maior de vozes muito boas, porque foi se difundindo, os professores foram ensinando as técnicas vocais, e hoje nós temos técnicas vocais diferentes das técnicas de 1950, onde o desgaste era muito grande nas vozes dos cantores, e hoje, com a projeção
projeção da voz, a emissão de voz é diferente daquele tempo. Aquele tempo era um pouco cansativo. Por exemplo, o Henrique Caruso foi operado várias vezes das cordas vocais, né? Maria Callas teve uma carreira muito curta, pouco mais de 10 anos. Agora, hoje a gente vê pessoas aí, a Anna Netrebko, por exemplo, que é uma cantora russa, que está aí na mídia há muito tempo, que até, desculpa que esqueci de mencionar o nome dela. Anna Netrebko, ela morava numa cidade da Rússia, não me lembro o nome da cidade, e ela sempre gostou de cantar, e o pai conseguia pagar os estudos dela naquela cidadezinha, para ela poder cantar. Aí ela queria mais, então ela se propôs a se candidatar a faxineira no Teatro de São Petersburgo, e ela procurava fazer a faxina da parte onde estavam as cadeiras lá do teatro, quando o maestro fazia os ensaios. E uma dessas vezes, faltou alguém no coral, e ela, então, levantou a mão e falou assim, eu sei fazer isso. Aí o maestro, todo mundo começou a querer dar risada, né? Como é uma faxineira. Aí o maestro chamou, e ela fez. Depois, daí ela foi galgando os lugares, e ela se tornou uma solista de primeira grandeza, né? Anna Netrebko. Muito legal. Ô, Pesa, Pois não. Pesa. mas a gente tem também várias óperas no YouTube, né? Tem muitas Muitas. óperas. É só procurar, gente. É só procurar. É que também, às vezes, tudo contribuiu para deixar de lado um pouco as óperas. Por exemplo, uma ópera, La Traviata, ela demora 3 horas, né? Mas vale a pena. Hoje a gente tem muita coisa que fazer, é muito ocupada com diversas coisas dessa vida da gente, então às vezes a gente escapa um pouquinho dessas coisas aí. Mas tem coisas maravilhosas, né? É só a gente ter um tempinho e procurar, e chegar lá num sábado que a gente não está com os afazeres aí, jogando a gente para frente, né? A gente senta e escuta uma ópera. Posso fazer uma pergunta? Pode. Ô, Pesa, eu não sou um especialista em óperas, mas eu me lembro de poucas óperas cantadas na língua portuguesa. Temos as obras do Carlos Gomes, a Joana de Flandres, Guarani, que são as mais conhecidas. Mas eu não me lembro assim de autores portugueses, por exemplo. E mesmo aqui no Brasil, o número é limitado. Temos o Carlos Gomes e o Villa-Lobos, mas o que você falaria para nós sobre isso, as interpretações de óperas em português? Olha, para começar, o berço da arte, da música e da arte em geral é a Itália. Então, quando vai se montar uma ópera, é muito caro. Então, geralmente, se monta alguma coisa que vai assegurar um sucesso, não é? As óperas brasileiras são composições boas, mas não pode se comparar com uma La Traviata, uma Carmen, um Pescador de Pérolas. São coisas mais rebuscadas desses compositores estrangeiros. Então, quando vai se montar uma ópera, e geralmente, para valorizar a ópera, geralmente tem um ou outro cantor ou cantora que é importado, né? Então, aí já começa a ficar caro a montagem de uma ópera. Então, o pessoal monta aquilo que já vai dar sucesso mesmo, né? Por exemplo, uma ópera de um compositor brasileiro, claro, a gente gosta e tem coisas maravilhosas. Por exemplo, o Villa-Lobos, não esqueçam de colocar no Google Baquianas Brasileiras número 5, com a Ana Maria Martinez. É uma coisa que transcende.
Eu não sei se eu consegui totalizar a resposta, Geraldo. Não, claro que sim. Também não Eu tenho, gostaria de eu saber também se não tenho existem muito no cabedal Brasil. para responder essas perguntas mais específicas assim, né? Não, não, ficou bom. Eu gostaria de saber se tem no Brasil intérpretes hoje de renome internacional nessa área de música lírica, óperas e tudo mais. Temos Tem, intérpretes tem. de renome? Olha, tem intérpretes de renome principalmente no Teatro Municipal de São Paulo. O Teatro Municipal de São Paulo, ele, há um tempo atrás, são uns 30 anos atrás, era considerado, o coral lírico do Teatro Municipal de São Paulo era considerado o melhor coral do mundo. Por quê? Os contratos eram feitos pela prefeitura, mas não se pagava muito, pagava-se muito pouco, né? Então, os coralistas eram obrigados a fazer apresentações, por exemplo, cantar em casamento, dar aulas de canto. Então, para se cantar em casamento, uma Ave Maria de Gounod, você tem que ser um solista. Então, os coralistas passavam a ser solistas. Então, o solista ele tem uma voz mais potente, mais poderosa. Então, isso contribuiu para que o coral do Teatro Lírico, do Teatro Municipal, fosse o melhor do mundo, né? Às vezes, uma coisa que não anda tão bem quanto a gente queria, mas ela se sobressai do outro lado, né? Eu tive a oportunidade de ser convidado para cantar no coral lírico do Teatro Municipal, mas devido à minha profissão, que na época já dava bem mais que o canto no teatro, então, mas aquilo lá é uma coisa que se a gente não pode pensar muito, não, aquilo lá é uma coisa maravilhosa, parece que você está dentro de um paraíso agora que você canta junto com o pessoal lá, né? Obrigado. Obrigado, Geraldo. Obrigado. Alguém mais gostaria de... O Joiês, por favor. Hoje aconteceu algum episódio que eu não me vejo na tela, mas já que vocês estão me vendo, é um prazer enorme. O Pesa, eu gostaria de cumprimentar o Pesa pela brilhante palestra que ele nos trouxe, muito bem ilustrada. A gente vê que eram fotografias de tempo passado, de século passado, mas de uma excelência muito grande, muito bem ilustrada, que enriqueceu muito. Então, foi uma tarde muito rica para a nossa academia, como sempre acontece nas nossas tertúlias, mas hoje, especialmente, com o Dr. Pesa, que é nosso companheiro do dia a dia aqui da Confrade, foi que me encantou muito, de maneira geral, muito enriquecedora. Um grande abraço, Dr. Pesa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Alguém mais teria algo a acrescentar? Bom, e não tendo mais a acrescentar, permita-me fazer 2 pequenos recados rapidinhos, tá? Para não cansá-los. O primeiro deles, inclusive, já é uma gratidão ao PESA, tá? Mais uma vez, agradecendo ao PESA. O PESA se prontificou, isso que é bom nas pessoas, né? Tem muita pessoa que tem ideia, mas são poucos aqueles que falam assim, olha, eu tenho essa ideia e posso fazer. O PESA, até hoje, chegou para mim e sempre falou isso. Eu posso fazer isso? Então, eu quero cumprimentá-lo, porque de sugestão o mundo está cheio. PESA, muito grato mais uma vez por você ter se prontificado a realizar uma solenidade religiosa de ação de graças pela nossa academia e pelos seus acadêmicos. E vai ser no dia 3 de dezembro, sábado, às 18 horas, na Igreja Mãe do Salvador, que é a igreja conhecida como Cruz Torta, fica no bairro de Pinheiros. Então, muito obrigado. Como nós já dissemos, aqueles que puderem participar, seja bem-vindo. Quem não puder participar ou não quer participar também não tem problema nenhum. Após essa solenidade, por adesão, estaremos fazendo uma confraternização numa pizzaria próximo à igreja, uma confraternização de final de ano. Obviamente que essa confraternização e a missa serão presenciais, né? Quem está organizando essa confraternização é a comissão formada pelo Juarez, pela Thaís e pelo Ferrara.
que hoje, por motivo de viagem a Brasília, não se encontra aqui presente. E também queria, para terminar, convidá-los para participar da nossa última tertúlia desse ano, que nós teremos, com certeza, uma tertúlia também muito cultural, que vai ser proferida pelo nosso acadêmico Domingos Zamanha. Ele vai falar sobre a descoberta dos manuscritos de Qumran, 75 anos, e sua importância para os estudos bíblicos. Tenho certeza que todos apreciaremos a sua fala, e eu de uma maneira particular, porque eu também já li muito sobre esse assunto aí, mas estou sempre ávido para conhecer um pouquinho mais. Ótimo. Muito obrigado pela presença. Eu queria agradecer a todos os acadêmicos aqui presentes, e entre eles a Raquel Naveira, de longe, né, de Campo Grande, o Parcelo Zaller, nosso correspondente de Brasília, sempre presente, sempre aqui conosco, e também a nossa convidada, a querida Gertrudes Focácio, médica e conhecida de boa parte de vocês aí. Muito obrigado uma vez mais, Pesa. Dentro de alguns minutos você receberá um certificado pela sua inesquecível apresentação, contribuindo com a vida da nossa Academia Cristã de Letras. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, que vai ser no dia 13, pessoal. Por que vai ser 3? Porque no dia 20 é muito próximo do Natal, tá? Então será no dia 13 de dezembro, tá? Então vai ser só daqui a 3 semanas. Tanto Ótimo. a diretoria Olha, quanto posso só dar uma sugestão? Pode. Estamos aí vivendo uma Copa do Mundo. Às vezes coincide da tertúlia estar acontecendo em um jogo. Aí a gente combina, eventualmente, fazer antes ou depois e tudo mais. Eu quero agradecer sempre a atenção de vocês e informá-los que eu não poderei, já estou antecipando, não poderei comparecer nem à missa, nem à pizza por motivo de viagem. Mas eu agradeço e parabéns ao Pesa e ao doutor Juarez aí pela pizza, né? O Juarez com a pizza e o Pesa com a missa. Com a missa. Parabéns a vocês pela iniciativa, viu? Pelas iniciativas. A Thaís também está ajudando. Coração. Gabriel, me represente, hein, Gabriel? Mas, Gabriel, se você comer por 2, você vai pagar por 2, hein, Gabriel? Muito obrigado e até Ótimo. Deus permitir. E bom lembrete, viu, Geraldo? Eu vou dar uma olhadinha se a gente vai coincidir. Jogo do Brasil, obviamente, né? Doutor Hélio, é 3 ou 13 de dezembro a 13. pizza? 13. Não. 13 é a missa. 13 é a missa. A missa é sábado. A missa é um sábado. Missa e pizza. E a pizza é em seguida. E o 13 não tem nada a ver. O 13 é a próxima tertúlia. Próxima tertúlia. 13, próxima tertúlia. E se não houver jogo do Brasil, como o Geraldo bem lembrou, nós... Então, eu pesquisei um pouco por causa dos clientes, né? No dia 13 de dezembro, se o Brasil continuar ganhando, ele vai ter jogo às 16 horas. Se não perder, né? Se continuar ganhando. Então, aí vai complicar. Aí eu não sei o que faz. O que vocês acham, pessoal? Faz antes. Porque fazer depois do Jogo do Brasil não dá, né? Não dá. Não, tá todo mundo fazer alterado. antes. Se for fazer antes, pessoal, a gente vai ter que fazer a reunião da diretoria outro horário, porque nós trabalhamos mais um pouquinho. A reunião da diretoria prega. Bom, a gente tenta fazer antes, então. Nós começaríamos às 2. Tudo bem? Tudo bem, Zamanha? Zamanha, para você teria problema? Acho que não, né? Tem algum barulho aí, pessoal? Algum barulho. Acho que é para encerrar, né? É para encerrar. Um abraço, pessoal. Até mais. Vendo em São Paulo, viu? Começou a chover. Tchau. Tchau. Um abraço, então.